Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma semente do Evangelho. Se você chegou aqui no nosso canal, curte, comente, compartilhe e se inscreva. Nos ajude na evolução do nosso canal para assistir mais uma semente do Evangelho. Invocação. Vamos fazer o bem, invocando a caridade verdadeira, enviando ao outro sem nenhuma imposição. Vamos invocar a beleza da vida, pois com ela a saúde, as energias se restabelecem, fazendo a troca do refazimento de cada irmão que tem fé e acredita, confiando nos amigos espirituais, curando suas enfermidades. Vamos restabelecer o equilíbrio de todos aqueles que buscam auxílio, onde quer que estejam, para que seja mostrado ao irmão que, apesar do local que ora recebe o auxílio com fé, o mais alto usará os irmãos apenas como instrumento para fazer a caridade verdadeira com muito amor. Vamos abrir o coração para a caridade, se permitindo, se entregando através da oração, o desejo sincero de servir com muita humildade. Irmãos estelares. Nesse momento, meus irmãos, com o embalo dessa musiquinha, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo proteção aos mensageiros de luz, solicitando ao Mestre Jesus adentrar os lares dessas pessoas que nos assistem todos os dias às 18 horas, para que seus lares sejam inundados de boas vibrações, de amor, de paz e de luz, e que assim seja. Evangelho capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Feliz daquele que, no decorrer da sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Nesse momento, meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos, a inimizade, porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém da falta de simpatia os espíritos? Veja o que os espíritos nos responderam. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Então, esse amor ao próximo, que a gente exercita diariamente com aquele que está do nosso lado, com muita dificuldade, tem algumas famílias, por causa do reajuste, que é natural, que é normal aqui na Terra, essa nossa escola, que é o nosso lar. Tem pessoas que não conseguem abraçar o irmão dentro do seu lar, porque sente repulsa por ele, mas ele não entende o motivo daquilo. E na questão 888A, continua a resposta do Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, veja bem. Às vezes você tem um companheiro, um namorado, um esposo, um ficante. E aí você diz: eu amo essa pessoa.
Sabe aquelas pessoas que amam demais, que até sofrem, é doente, né? Tem aquele amor doente, que a pessoa não pode olhar para o outro. E aí a gente sente no nosso coração o quanto o desequilíbrio, o descontrole, né, interfere nesse amor pelo próximo. Porque às vezes você deixa de ajudar alguém por causa do ciúme doentio daquele irmão que está do seu lado. E você perde a oportunidade de servir até mesmo aquele que está do seu lado. Sede indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes. Sede doces e benevolentes para todos que são inferiores. E aqui, um pouquinho do capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, né, no item 7, João Bispo de Bordeaux diz o seguinte: sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usaste para com os outros. Sabe, esse amor pelo próximo, que às vezes você diz que gosta da pessoa, que quer servir, que quer fazer tantas coisas e você não consegue. Por quê? Porque às vezes a pessoa é ingrata, às vezes você fez um favor para aquela pessoa e ela não lhe retribuiu. Então tudo isso acrescenta, né, e pesa na decisão a ser tomada futuramente. Apoie os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem. No item 18, todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Então vamos observar. Todos vós tendes tendências a vencer. O que são essas tendências? Às vezes você é uma pessoa boa e tudo, e de repente aquela tendência para o alcoolismo. De repente, nossa, nunca vi como a pessoa não bebia, não fumava e de repente começou. São as tendências que às vezes ela, quando se manifesta, você não segura, porque a vontade é tão grande, né? Isso está incluso tudo, o amor, o sexo, os vícios, tudo isso você não segura, né? Inclusive a caridade, né? Às vezes você veio com a intenção de ajudar muitas pessoas, até mesmo no seu lar. Ai, não vou fazer caridade para ninguém, não vou ajudar ninguém, não. Então você está perdendo essa oportunidade, porque você está cedendo às investidas das trevas, até mesmo dos seus próprios cobradores, para que você não venha fazer o bem, né? E vencer esses defeitos, corrigindo essas atitudes do seu comportamento, para que o amor se sobressaia, a lei divina maior, que afinal de contas, sem amor, como diz Paulo de Tarso, ele nada seria. E se você conhecer a história de Paulo de Tarso, né, que antes Saulo, no livro Paulo e Estevão, você vai ter uma visão panorâmica, digamos assim, de tudo isso que eu estou falando aqui hoje. Um homem que era o doutor da lei, que fazia, acontecia, né, até mesmo o linchamento, apedrejamento das pessoas, um homem mau, né? Um homem mau, tudo era ruim, tudo de ruim ele fazia com as pessoas, né? Chegava a levar até a morte, como aconteceu com Estevão, o apedrejamento ali na frente. Vamos assistir o apedrejamento naquela época, veja bem. Mas no momento que ele enxerga Jesus, no momento que aquela luz resplandecente aparece à sua frente, ele cai do cavalo na estrada de Damasco. E o que aconteceu com ele? Daquele momento em diante, ele foi conhecer quem eram os amigos dele, porque ele aceitou o chamado do Cristo. Já não era mais aquele doutor da lei, aquele advogado, aquele cara que podia tudo, fazia tudo e todo mundo, né, lhe devia obediência, né? E aí o que acontece? Ele segue os passos do mestre sem medo de ser feliz. E aí, ninguém levantou as mãos para ele. Ele foi trabalhar sozinho. Mais tarde, ele retorna a Coríntios, a sua terra natal, com aquela epístola, aquela carta de amor, que é a carta mais importante que você tem que estudar, né? Que são as epístolas de Paulo. E aquela carta de amor a Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Então é isso. Lembre-se de Paulo de Tarso, das modificações que a gente necessita fazer. Porque nós estamos no planeta de provas e expiações para aprender. E aqui,
Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Se Deus nos ama, nós devemos amar também. Amar o nosso semelhante, a nossa família, os irmãos necessitados, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo está inserido o amor. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Gente, veja que os espíritos amigos responderam a Kardec: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É fácil? Não é. Não é fácil. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Então, se você está aí ainda pensando como fazer essa caridade, esse bem ao próximo, esse amor que está guardado aí dentro de você, que precisa colocar para fora para ajudar outros que necessitam, para sorrir, para sentir mais leve, né? Então, se você está inserida nesse meio, busque realizar tudo isso que a gente está estudando hoje. Passamos a observar atitudes e comportamento ao longo do tempo, principalmente quando estamos reunidos em família, durante as refeições, as comemorações, ou até mesmo nas horas difíceis que passamos. Sabe, às vezes você abraça uma pessoa, já tem o outro ali olhando, né, com um olhar, né, de maledicente. Você viu o abraço de fulano, mas às vezes aquela pessoa está precisando daquele abraço demorado. Está precisando ser acolhido pelos seus braços. Porque você não sabe o que ele está sentindo naquele momento. E aí vem aquele outro e começa a soltar farpas. E aí começa as desavenças dentro dos lares. Então, meus irmãos, o foco na sua capacidade de amar. Quem você mesmo implorou para que nesta vida pudesse repartir o pão, conviver no mesmo teto, aparar as arestas, substituindo pela benevolência, pela paciência, a tolerância, para vencer os desafios quando eles acontecerem. E aí você vai domando essas más tendências. Tem pessoas que têm tendências para todo tipo de coisa. Olha, a maledicência é a pior delas. Se você é maledicente, se você é aquela pessoa que fica o dia inteiro querendo saber da vida alheia, de repente você pode chegar num ambiente social, num aniversário, num casamento, e aquelas pessoas que lhe conhecem dizem: nossa senhora, olha quem vem chegando ali. Sabe, se você se enquadrar nesse tipo de situação, busque corrigir seus erros. Dá tempo, ainda dá tempo. Hoje vira a página. Outro dia. Se você ficar alimentando as coisas do passado, você vai sofrer. Por isso está aqui, amar ao próximo como a si mesmo. O dia de hoje é único. Viva intensamente. Abrace sua família. Sorria, chore, grite, cante. Escreva tudo de bom que você puder num livro, num caderninho, numa agenda guardada. Porque vai ter serventia mais tarde para você. Uma hora você vai parar e vai pegar aquele livrinho, observando tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, aquele capítulo é todo dedicado a Paulo de Tarso. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e dos homens, a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. Veja bem, seria nada sem amor. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E daí eu acrescento, se não tiver caridade, amor no coração, você não consegue ajudar o próximo como você gostaria. Então vamos continuar na nossa prece final, agradecendo a todos os espíritos amigos que vieram estar conosco nesse dia abençoado em mais uma semente do Evangelho. Vamos acender a chama da felicidade.
Vamos acender a chama do amor, da fé, da alegria e da caridade feita com muito amor e humildade. Vamos acender a chama do estudo para despertar dentro de cada irmão o desejo de evoluir cada vez mais. Vamos acender a chama do compromisso sincero, constante com responsabilidade consigo para ajudar com mais amor a si mesmo. Vamos acender a chama da paz para socorrer os irmãos que se encontram em guerras constantes, acolhendo com a chama que ora os envolve. Vamos acender a chama de todas as cores, raças e religiões para pedir ao alto sua intercessão na realização do trabalho de amor e caridade, principalmente com aqueles que chegaram ao fundo do poço, onde podemos, com essa chama, libertar para mover para uma nova morada. Família Mineira. Então vamos, meus irmãos, agradecer a Deus por mais esse momento de prece. Que esse amor ao próximo seja aquele que você venha exercitar com o outro, como gostaria que fosse feito para você. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.